10 anos atrás, os Rogues se separaram e seguiram caminhos separados. Mas o tempo não tem sido bom para os ex-supercriminosos de colarinho azul, presos em um ciclo interminável de prisão, reabilitação, emprego sem futuro, relacionamentos rompidos, liberdade condicional e taxas de restituição sem fim. Os Rogues estão cansados de pagar por seus crimes. Felizmente, o Capitão Cold tem um plano. Um último trabalho que os deixará mais ricos do que seus sonhos mais loucos e livres de seu passado se eles puderem sobreviver. Era uma vez, os Rogues se destacaram do barro comum dos supervilões. Ladrões sem vergonha, eles ainda mantinham um código de honra ao se colocarem contra o homem mais rápido do mundo, com nada além de ciência avançada e pura coragem. Mas isso foi então, antes que a galeria fechasse e os Rogues se separassem. 10 anos depois, Lance Nar está farto de seu emprego sem saída e da zombaria silenciosa de seus gerentes. Lance Nar também tem um plano para um assalto final, a grande pontuação que ele nunca teve a chance de perseguir, antes que o resto dos Rogues desistisse e o Capitão Frio fosse forçado a se aposentar. Agora, ele precisa reunir a equipe novamente e trabalhar com toda a desconfiança, reabilitação e outros problemas antes deles para provar que os Rogues ainda têm o que é preciso. Tomando uma fórmula testada e comprovada, o mítico Um Último Trabalho da História do Crime, e encaixando-a como uma luva na Galeria Rogues. O escritor Joshua Williamson prova que ele é um dos melhores escritores da área hoje, com um talento incomum para caracterização e batidas narrativas pontuais. Uma história como essa poderia parecer uma série de clichês, mas, em vez disso, Rogues parece emocionante e vivido. Captain Cold, Golden Glider, Magenta, Bronze Tiger, Mirror Master, Trickster e Atuave parecem exatamente o que você esperaria se seus personagens realmente envelhecessem em tempo real e tivessem que enfrentar as consequências do mundo real por suas ações. Cold, por exemplo, está preso em liberdade condicional com análises de urina aleatórias e um trabalho sem saída em uma fábrica. O malandro está descaradamente enganando mulheres idosas com um falso show de mágica. Golden Glider realmente conseguiu mudar sua vida, mas secretamente anseia pela emoção de sua antiga vida. Os outros não são muito melhores. Todos os arcos dos personagens são verdadeiros, assim como suas razões para seguir o plano mestre de Snart. Joshua Williamson não é estranho à galeria de Rogues do Flash depois de escrever mais de 100 edições do Flash. No entanto, a história que ele apresenta em Rogues #1 é uma história de Rogues bem diferente do que vimos antes. Principalmente, esta história é do ponto de vista dos Rogues. Pode não ser muito preciso dizer que eles são os heróis da história, mas eles são os protagonistas. A história de Williamson é uma história da Black Label, ambientada 10 anos no futuro, quando os Rogues não estão mais ativos como supervilões. Achei bem interessante ver que futuro Williamson havia dado a cada um deles. Alguns aceitaram sua aposentadoria de má vontade, como o Capitão Frio. Outros encontraram algum motivo de satisfação em suas novas vidas. E alguns estão mortos. Leonard Snart decide reunir os Rogues novamente para um último grande trabalho. Para Snart, parece ser mais para acalmar seu ego e provar que ele ainda é o vilão fodão que costumava ser, mas para outros, as riquezas que ele promete são a motivação para se juntar ao seu empreendimento. Com alguns dos Rogues originais fora de cena, há alguns novos membros convidados para os Rogues para este trabalho. Williams fez algumas escolhas interessantes para esses novos Rogues. Ele traz Bronze Tiger, que provavelmente é mais conhecido por sua passagem pelo Esquadrão Suicida de Ostrander. Rogues é o tipo de história que eu esperava ver quando o selo Black Label da DC Comics foi anunciado pela primeira vez. Eu sou um otário paranoir e uma boa história de assalto. O fato de que ele gira em torno de The Flash's Rogues apenas adoça a visão, já que eu sempre senti que Capitão Frio, Trapaceiro e o resto da tripulação heterogênea raramente foram escritos como os personagens ricos e interessantes que eles são. Joshua Williamson oferece uma visão credível de como esses personagens podem ter evoluído após 10 anos de decepção, com o Capitão Cold no papel de Danny Ocean. É simplista descrever isso como Ocean's Eleven com supervilões, no entanto, já que o foco de Williamson está nos personagens e não no assalto. Isso prova ser uma boa escolha que o distingue da maioria das histórias de assalto, e os fãs de The Flash vão adorar a opinião de Williamson sobre a equipe, particularmente o mais frio e cruel Capitão Frio. Depois, a ex-namorada mentalmente instável de Wally West, Magenta. Achei interessante que o mestre dos espelhos nesta série não seja Sam Scudder, mas seu sucessor Evan M. Sekulosh.
Os leitores de longa data da DC podem se lembrar dele, como o Sotite Mirror Master da série Animal Man de Grant Morrison. Os Rogues sempre foram como uma família extremamente disfuncional, mas ainda assim uma família. Há um estranho apego entre os membros e uma lealdade feroz entre eles. Então, eu me pergunto como esses novos membros vão trabalhar dentro dessa dinâmica. Eles serão aceitos nessa família, ou permanecerão estranhos pelos membros originais? Também adorei as várias aparições de vilões clássicos da DC no flashback de abertura ambientado em um bar frequentado por supervilões, Clock King, Condiment King, Silver Banshee, Bolt e Rainbow Rider, entre outros. Estranhamente, um personagem que não era um vilão, Sam Simeon, metade de Angel and the Ape. Aproveitar o DCNES de tudo isso é um dos pontos fortes de Williamson como escritor, provavelmente porque ele foi escolhido para o recém-concluído Liga da Justiça Encarnado, bem como para o próximo Dark Crisis. Nenhum escritor no estábulo regular da DC, desde o auge de Geoff Johns e Grant Morrison, se sentiu tão singularmente sincronizado com o que torna a DC tão boa quanto Williamson. Ele parece ter um amor genuíno pelo que faz o DC funcionar. Vilões maiores que a vida que se apegam alegremente às suas raízes da Era de Prata, o panteão dos deuses como heróis, o multiverso. E embora ele nem sempre tenha sucesso, mas que escritor consegue, não é por falta de tentativa. Às vezes, as histórias são vítimas de editais editoriais, ou menos cinicamente, às vezes elas simplesmente não chegam direito. Tudo bem. A DC claramente tem muita fé na capacidade de Williamson, já que grande parte de sua continuidade atual e futura está ligada às suas mãos. Ladinos realmente é mais um bônus do que qualquer outra coisa, e extremamente bem-vindo. The Rogues não tem sido tão bem escrito desde o lançamento seminal de Geoff Johns no Flash, e isso quer dizer muito. O artista Leomax é uma revelação. Vindo do lado mais maduro da publicação da DC com Basketful of Heads e o recente Lucifer Ressurreição para seu crédito. Sua arte é exuberante com detalhes e ao mesmo tempo agradável aos olhos. Claramente influenciada por artistas como Geoff Darrow, e seu estilo de arte particularmente europeu, onde figuras mais caricaturais são ladeadas por fundos extraordinariamente detalhados. As cores vibrantes de Matheus Lopes saltam para fora da página, e são altamente complementares às linhas de Leomax. Vamos esperar que esses dois trabalhem juntos novamente no futuro, porque eles jogam perfeitamente com os pontos fortes um do outro. Às vezes, Leomax se inclina um pouco demais para a caricatura de seu estilo, e a seriedade de uma determinada cena é um pouco prejudicada, mas isso é um pequeno problema. Ao todo, Bandidos não é apenas uma grande história, é também a perfeição da arte. E sim, isso inclui o letrista Hassan Osman-Eliaou, que junto com Aditya Bidikar está atualmente redefinindo o que as letras parecem como arte. A aparência de Sam é crucial para a trama, pois ele planta a semente na mente de Snark que leva ao seu plano atual. Um Sam bêbado e desanimado conta como Grodd tem um cofre cheio de ouro em Gorilla City, e que a fortuna é o alvo que os Rogues estão de olho. No entanto, Grodd não é um inimigo fácil de enfrentar, então suspeito que há mais no plano de Cold do que um mero roubo. Também acho interessante ver os Rogues enfrentando outro vilão do Flash, em vez de contra o Flash ou outro super-herói. Essa história claramente os tornaria os vilões, mas ao colocá-los contra Grodd, isso torna muito mais fácil torcer para que os Rogues saiam por cima. Além disso, é fascinante ver uma história tão mergulhada no mundo do Flash, mas sem a presença de Barry ou Wally. Geralmente, esses personagens são definidos por suas interações com o Flash, mas aqui estamos vendo como eles funcionam e interagem uns com os outros além de seus inimigos habituais. Rogues é uma leitura obrigatória para quem gosta de uma boa história sobre pessoas más. Os fãs de The Flash vão gostar do foco da história nos vilões, mas os verdadeiros aficionados por crimes vão se emocionar com o conceito. Se nada mais, deve ser encorajado como um estudo de supervilões fora de Gotham City. Rogues #1 é a primeira vez que encontro a arte de Leomax, e devo dizer que estou impressionado. Ele tem o visual clássico dos Rogues e outros vilões da DC perfeitamente. E eu absolutamente amo a capa variante de Michal Show baseada no clássico Action Comics #1, é absolutamente brilhante.